noite e bem-vindos ao Espaço Cultural CPFL. O projeto cultural da CPFL Energia, Sociedade Contemporânea, Vida, Período de Oportunidades, apresenta esta noite o módulo Café Filosófico, Crise e Criação, as relações pessoais, os sentimentos e a vida cotidiana, que tem como curador o professor Renato Janini Ribeiro. O tema a ser tratado hoje será o irmão, e o convidado é Milton Atum. O escritor Milton Atum é professor de literatura, lecionou na Universidade Federal do Amazonas e foi professor visitante na Universidade da Califórnia, em Berkeley. É autor dos romances Relato de um Certo Oriente e Dois Irmãos, edição Companhia das Letras. Ambos ganhadores do Prêmio Jabuti com o melhor romance e traduzidos em 7 idiomas. O objetivo do módulo Café Filosófico é considerar criticamente questões pouco usuais, sempre pensando como a imaginação, a emoção e o inconsciente contribuem para a vida social, e sempre acreditando que a vida social não está apenas em esferas de grandes dimensões, mas frequentemente na meticulosa reinvenção do cotidiano. Pedimos a todos que desliguem os telefones celulares, os bips, pagers, e que não fumem nas áreas de carpete do Café Filosófico. Informamos também que estão disponíveis à venda os livros do palestrante e o catálogo da mostra. Obrigado e boa palestra. Vamos chamar a professora Milton Atum. Obrigado. Boa noite. Queria agradecer o convite da CPFL e a presença de todos vocês. Vou conversar, na verdade, uma conversa sobre relações familiares, só que relações familiares não na vida real, não na nossa vida cotidiana, mas relações familiares numa obra literária. Eu vou primeiro, então, falar um pouco sobre a questão da família, a questão da família no romance. O romance, como gênero literário, ele fala de conflitos e dramas familiares. Quer dizer, em quase todos os grandes romances da literatura do Ocidente e também da literatura do Oriente, as relações familiares, as tensões, os conflitos, as ideias, as dissidências, os afetos, as paixões, são temas centrais desses romances. Então, por exemplo, em alguns contos da literatura brasileira, Laços de Família, por exemplo, da Clarice Lispector, o título já é, vamos dizer, uma alusão ao que acontece nessa relação entre as pessoas, entre as personagens, né? Um conto como Os Irmãos Dagobert, do Guimarães Rosa, por exemplo, né? Aqueles irmãos, segundo o narrador, terrivelmente facínoras, né? Terríveis, né? Quer dizer, um deles vamos dizer, o chefe desse bando terrível é assassinado por um rapaz pacato, numa situação, vamos dizer, de um rapaz acuado assassina esse líder do bando. E depois o leitor acha que vai haver uma vingança e a narrativa toda caminha para vamos dizer, essa expectativa, né, da vingança. E acontece que no fim os irmãos, né, Dagobert não se vingam do rapaz. Eles simplesmente baixam as armas e vão morar numa cidade grande, né, onde então o tema da vingança está dentro da narrativa, mas também dentro de uma relação familiar muito forte, que são esses irmãos, vamos dizer, facínoras, no conto do Guimarães Rosa. E a gente poderia dar 1000 exemplos, né, vários exemplos sobre conflitos familiares no romance
e no conto, né? Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, por exemplo, né? Ou então os romances, quase todos ou muitos romances de Thomas Bernhard, né? do escritor austríaco, né? Que também tratam de relações familiares, né? O próprio Machado de Assis, né? Eu vou chegar a falar um pouco sobre o Esaú e Jacó, que foi uma das minhas fontes literárias para escrever o Dois Irmãos, né? No Esaú e Jacó também há a história de dois irmãos, filhos de natividade, né? Dois gêmeos rivais. E o livro trabalha bastante essa rivalidade, que, segundo a cartomante, quer dizer, a cabocla, que lê a mão da mãe, diz, bom, eles brigam desde o ventre. Eles já nasceram, antes de nascer, eles já eram rivais. É como se eles estivessem predestinados à rivalidade, né? Como se alguma coisa, como se fosse uma marca do destino, né? Quer dizer, antes mesmo de se relacionarem, eles já, vamos dizer, estão predispostos à rivalidade. E é claro que o Machado de Assis, ele não está muito interessado na disputa desses dois gêmeos por uma moça chamada Flora, né? Ele está interessado também numa leitura mais, vamos dizer, mais ampla, né? Mais simbólica também, que ultrapassa a mera rivalidade dos irmãos, né? Ele está interessado em falar um pouco daquele momento do Brasil, né? daquele Brasil contemporâneo do início do século XX. Quer dizer, no fundo, os dois quando a moça morre, quando a Flora morre, e, enfim, os dois irmãos já não têm com que, vamos dizer, rivalizar, eles rivalizam politicamente, né? Então, um é republicano e o outro é monarquista. E aí, sim, é uma disputa que interessa ao narrador do Machado, mas que também é uma disputa quase fútil na medida em que a monarquia ou república, naquela época, né, não fazia muita diferença para a maioria da população. Então, o Machado trabalhou o tempo todo com questões de adultério, de triângulos amorosos, de relacionamento entre casais, mas para falar de outras coisas, evidentemente, né? Para fazer uma leitura mais vertical, mais profunda da sociedade brasileira naquele momento, né? A rivalidade entre irmãos e os conflitos familiares, quer dizer, não estão presentes apenas na literatura escrita. Quer dizer, a rivalidade de irmãos vem de muito longe e provavelmente antes mesmo da Bíblia, né? Por exemplo, há narrativas orais do Egito Antigo que já falam da rivalidade de gêmeos. E são mitos que estão presentes em todas as culturas, né? Por exemplo, na cultura ameríndia, né, da América, há mitos, por exemplo, dos índios Wayampi, do Amapá e também da Guiana Francesa, dos Kayapó, que tratam também da rivalidade de gêmeos. Então, são mitos, são quase arquétipos, né, de sociedades, e não apenas sociedades, vamos dizer, cultas e literárias, que já têm o registro, vamos dizer, da literatura, mas também sociedades ágrafas, né, na medida em que são narrativas orais que são transmitidas através de gerações. Eu, quando comecei a escrever, antes de começar a escrever o Dois Irmãos, eu pensei muito nesse romance do Machado, porque para mim era uma oportunidade também de fazer uma leitura, vamos dizer, a partir do interior da família, né, do drama familiar. Quer dizer, recuperar um pouco essa tradição romanesca da vida em família, né? Há um ditado francês que diz assim: as boas famílias não dão uma boa história. Ou seja, quem tem uma família muito certinha, onde tudo funciona, onde há uma harmonia geral, né?
onde um grito é quase um acontecimento, onde todo mundo realmente respeita todo mundo, e onde os conflitos são anulados, né, inexistentes, as famílias quase sem paixão, eu diria. Né? Então, essas famílias não dão boa literatura, né? Porque aí seria, vamos dizer, retratar La Vie en Rose, né? Quer dizer, retratar um mundo em que, enfim, que não há dramas, em que não há nenhum tipo de perversão, nem tara, nem, né, nenhum desvio, né? Onde tudo é tão certo no seu devido lugar que, enfim, seria uma espécie de relato da monotonia, né, de um cotidiano monótono. E é claro que a nossa vida e a vida das pessoas, de um modo geral, a meu ver, é muito mais complexa do que a literatura. Quer dizer, isso eu não tenho muitas dúvidas a esse respeito. Nós não podemos alcançar a complexidade da vida com uma obra literária, embora algumas obras, por exemplo, como Crime e Castigo, né, seja de uma perfeição extrema, e a gente pode imaginar que ninguém, né, ninguém no mundo, nenhuma história de nenhuma família é tão densa, complexa e terrível como aquela história contada pelo Dostoiévski em Crime e Castigo. Né? Mas é que aí o escritor ele recorta uma fatia do mundo, né? E imprime tanta intensidade, tanta força, né? Tanta, vamos dizer, contar narrada de uma forma tão convincente que aquela fatia de mundo nos parece mais verossímil, às vezes, e até mais terrível do que a própria vida. Mas, no fundo, as relações humanas, né, na vida real, são mais complexas do que na arte e na literatura. Né? Mas, quando eu li esse romance do Machado de Assis, o Esaú Jacó, eu pensei, bom, ele está trabalhando ali com uma briga, com uma rivalidade que tem vamos dizer, uma dimensão apenas superficial. Existe uma rivalidade que é muito aparente, que está na superfície. Mas, no fundo, ele está tocando em outros problemas. Né? E eu, então, ao reler o livro, eu tentei perceber quais eram aqueles outros problemas que ele estava abordando. E eu parti, então, vamos dizer, dessa visão de que dois irmãos seriam importantes para, de alguma forma, simbolizar o que eu gostaria de exprimir no romance. E há também uma coisa importante que é, no meu romance, que é a escolha, o tema da escolha, que é um tema terrível, a da escolha da mãe. Uma vez eu estava conversando, já faz algum tempo, com um público só feminino, eu não sei por que era só feminino, calhou de ser só feminino, e havia várias mães. E eu perguntei se alguma ou várias, entre elas, tinha preferência por algum filho. Aí houve um silêncio sepulcral, terrível, porque ninguém quer revelar que prefere um filho ao outro, claro. E, aos poucos, as preferências, de um modo muito dissimulado, muito disfarçado e sinuoso, essas preferências foram aparecendo. E, no fim, foi um problema porque houve ali uma discussão sobre a questão, né, por que as mães, algumas mães, não todas, evidentemente, preferem um filho. Por que elas escolhem? Né? Bom, esse também é um tema literário. Quem leu as histórias das Mil e Uma Noites vai ver que ali existe, vamos dizer, um filho preferido. Né? Ou em vários romances também, o tema da escolha é um tema também, às vezes, recorrente. Né? Bom, é cultural, está presente em todas as culturas também, quer dizer, porque é profundamente humano.
Quer dizer, o drama da escolha não pertence apenas à mãe. É um drama também para o filho eleito. E também é terrível para quem, vamos dizer, para o outro irmão, né, para o rejeitado, né? E eu pensei que, vamos dizer, o tema da escolha e da eleição seria importante na medida em que, também no romance, aparecesse dois destinos, né? Ou, vamos dizer, duas visões de um mesmo país. E eu, sendo do Amazonas e tendo morado em São Paulo durante quase a metade da minha vida, e voltei agora também a morar em São Paulo, eu quis estabelecer uma espécie de diálogo problemático entre essa região, entre a região onde eu nasci, a Amazônia, e o sudeste do Brasil. E esse diálogo problemático seria, vamos dizer, seria feito a partir dos destinos de cada irmão, quer dizer, a partir da escolha também de cada irmão, na medida em que um fica no Amazonas, na sua vida errante, né, e dissipadora, e o outro se muda para São Paulo, já ainda jovem, né, e depois se vinga do irmão mais adiante, nas últimas partes do livro, né. Quer dizer, a compreensão do romance do Machado, na medida em que há uma leitura política que não é muito ostensiva, mas ao contrário, ela é irônica e sempre feita de uma forma oblíqua, me ajudou muito vamos dizer, repensar essa ideia, vamos dizer, de um Brasil, vamos dizer, meio desfibrado, meio desconjuntado, quer dizer, um Brasil que não consegue se integrar, né, que não consegue dialogar com suas regiões. Quer dizer, há sempre esse fosso enorme, esse abismo entre o norte e o sul, né, como Euclides da Cunha dizia que existia entre o litoral e o interior, nos sertões, né. Então, vamos dizer aqui a história da família, o drama familiar, quer dizer, como que ele se desenvolve, o ciúme da mãe, quer dizer, a perda da paixão do pai. Eu não vou fazer o resumo do livro porque é difícil, são tantas histórias que vão se somando e se sobrepondo umas às outras, né? Mas todos esses temas e subtemas vamos dizer, do drama familiar, ele de alguma forma se projeta uma dimensão maior, que é vamos dizer, a relação entre essas regiões, entre uma Amazônia talvez primitiva do ponto de vista exótico, né, e também do seu clichê, da construção do clichê da região, né, e um sul ou sudeste desenvolvido e civilizado, né, quando na verdade tanto a Amazônia depende do sul do Brasil e vice-versa. Quer dizer, o Brasil não conseguiria, vamos dizer, não poderia existir sem a sua outra metade, que é exatamente a região amazônica, com todos os seus problemas, com todas as suas, vamos dizer, a sua grandiosidade, né, a sua monumentalidade, né, que é essa região, vamos dizer assim, ciclópica, né? Quer dizer, a Amazônia é uma região ciclópica, quer dizer, uma coisa enorme, desproporcional, né? Aquilo que Euclides da Cunha chamava de uma infinitude, né? Ali há um infinito que vamos dizer, inapreensível, como tudo que é grandioso, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que retalhar aquela região para conseguir ver de perto alguma coisa. E o romance, ele tem ele deveria ter esse poder de ver de perto, né? Porque a ficção, ela não trabalha com grandes abstrações e muito menos com generalidades. Quer dizer, se você falar sobre um assunto de uma forma muito genérica, o leitor ele perde, vamos dizer, a dimensão humana daquilo que está sendo dito. Quer dizer, o romance tem que descer para o nosso solo mais perto, mais próximo da gente, né?
porque é mais próximo dos nossos olhos, do nosso cotidiano. Não sendo, né, o nosso cotidiano, mas sendo a transfiguração de uma vida que vai ser contada. Né? Então, a Amazônia, de um certo modo, sempre me inibiu muito quando eu queria escrever um livro. Né? Eu dizia, bom, isso é tão grande, ninguém conhece a Amazônia, né? Ninguém nunca vai conhecer a Amazônia, pela sua grandiosidade. Né? E o Euclides da Cunha, quando viajou por lá, ele percebeu que ali, para conhecer, você teria que ir ao ponto, vamos dizer, minúsculo, né? Aquilo que os ecologistas e os biólogos, os cientistas estão fazendo, né, de um tempo para cá, né, que é recortar alguns hectares da floresta e fazer um estudo, vamos dizer, daquele trechinho que significa um grão naquela imensa floresta, né, a ponto de descobrirem coisas incríveis, 1 hectare de floresta. Né. Então, o romance, eu acho que tem também vamos dizer, essa visão microscópica das coisas e dos seres, né? Porque tem que descer, vamos dizer, tem que particularizar esses conflitos para depois reinventá-los para o leitor, né? O leitor tem que sentir, não, vamos dizer, como a Amazônia é grande, ou como São Paulo é poderosa industrialmente. Quer dizer, não é isso que o romance tem que fazer, e não é isso que ele tem que dizer. Né? O que o romance tem que dizer é como que numa casa inventada na cidade de Manaus, ou num apartamento de São Paulo, existe ali um problema, né? Um drama qualquer, uma situação, vamos dizer, limite, né? Para que essas vidas contadas sejam, vamos dizer, assimiladas e admiradas pelo leitor, né, para depois ser repensada pelo próprio leitor. Então, seria essa vamos dizer, a nossa conversa inicial. Muito obrigado. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Começar a perguntar para animar Aqui outra. as turmas. Eu aguardo então ela. Quer que eu espere ela perguntar? Não. O tema é irmãos, né? Você não quer falar um pouco sobre o incesto, o incesto? Porque irmãos me vem na cabeça assim, ou irmão brigando com o irmão, ou incesto, eu não sei. Porque é tão comum a briga entre irmãos, por que ocorre o oposto de vez em quando? Por isso eles brigam. Porque são apaixonados. Porque existe uma paixão velada, às vezes, né? Às vezes, essas famílias mais malucas e vamos dizer, fora de prumo, há um incesto no romance, no Dois Irmãos. Aliás, há vários incestos. O livro é cheio de interditos, né? Cheio de tabus, de temas tabus. Né? A proibição surge do fato de que você sabe que é irmão de alguém, ou irmã. Né? Tanto que um tema folhetinesco, vamos dizer assim, a paixão de irmãos, pode ser tema de novela, de folhetim, a paixão de irmãos que não sabem que são irmãos. Né? Isso é muito comum também, né? Na literatura, na vida é mais difícil, né? Mas também existe. Né? Quer dizer, por que é tão comum
vamos dizer, o namoro e a paixão entre primos e menos comum entre irmãos. Porque a relação, vamos dizer, de parentesco, primos, é mais distante, evidentemente, né? Então, a questão do tabu aí é uma, vamos dizer, uma questão da nossa civilização. Porque há sociedades também em que isso não, vamos dizer, não vinga, né? Não acontece. Agora, é um bom tema para a literatura, a questão do incesto. E eu tentei explorar no meu último romance, porque o narrador, ele se apaixona pela irmã. O narrador é um filho bastardo, é um filho natural, né, de uma Índia com um dos irmãos que ele não sabe quem é, nunca vai saber quem é, tampouco o leitor sabe. Eu também não sei, mas ele se apaixona pela irmã. E sendo um filho natural, então isso, ao mesmo tempo, vamos dizer, dificulta menos essa relação, né? Mas ela está ali, o incesto está ali o tempo todo. De alguma forma ele, vamos dizer, existe, ele realiza isso. Acho que é a sua. Bom, então, só para completar, tem toda a tragédia grega e as peças de Shakespeare, né, que tratam disso, né? Tratam do incesto, porque o incesto não é só entre irmãos, vamos dizer, é o interdito que está, vamos dizer, no centro dessa relação familiar, do filho com a mãe, por exemplo, que é mais complicado ainda. Você está falando de regiões e famílias. Tanto as famílias quanto as regiões, no caso aqui, todas as federações, no caso a brasileira, tem uma relação, e as famílias também, uma relação de dependência e autonomia, que acaba gerando inveja e conflitos dentro da família, né? Cada um, no caso irmãos, ou pai e mãe, tem essa relação de dependência, mas ao mesmo tempo querem ter autonomia para resolver seus próprios problemas, seguir sua vida, e acaba tendo conflitos entre a forma que um e outro encaram a vida e querem demonstrar para o outro que eles estão certos e que o outro está errado. Talvez, você estava falando de regiões e família, eu queria que você fizesse uma comparação entre as nossas regiões aqui e a família, nessa relação de dependência e autonomia. Bom, a questão das diferenças regionais quer dizer, é uma questão de fundo histórico, né? Do próprio processo histórico da sociedade brasileira, né? É claro que, vamos dizer, eu posso só para fazer uma comparação, vamos dizer, pontual, vamos dizer que entre 1800 e 1880, Belém do Pará era uma das cidades mais civilizadas do Brasil, vamos dizer, mais avançadas, né? Do ponto de vista social, econômico, por causa da extração do látex, da borracha, né? Belém, em 1890, tinha, sei lá, mais de 20 consulados estrangeiros. Já tinha luz, telefone, água, estação. Era uma cidade ultramoderna para o Brasil, né? A ponto de o prefeito pouco depois, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, dizer para o prefeito Antônio Leme de Belém, ele queria fazer de Belém, né, essa cidade, queria fazer do Rio de Janeiro o que era Belém, né? E São Paulo era praticamente o sertão, né? Quando Belém era metrópole, São Paulo, né, era muito acanhada com cidade, né? Agora, por que houve essa inversão? Quer dizer, por que a partir de 1915, 1920, as cidades da Amazônia praticamente estagnaram no tempo? Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, né? A estagnação também há um lado positivo, porque industrializar só não resolve muito, né? Industrializar com caos
né, com diferenças enormes, assim, sociais, e também não resolve muito, né? É que São Paulo, o processo aqui vamos dizer, a transformação econômica, quer dizer, todo o dinheiro, o capital do café empregado nas indústrias, isso, vamos dizer, acelerou o crescimento de São Paulo. Ao passo que as cidades da Amazônia, o dinheiro da borracha e o dinheiro da exportação, do comércio, ele foi simplesmente dilapidado, né? Foi gasto nos grandes monumentos, vamos dizer, na infraestrutura da cidade, mas não houve nenhuma alternativa econômica, né, para a região, né? Quer dizer, a alternativa, que eu não sei se é boa, aconteceu com a Zona Franca de Manaus, né, que destruiu a minha cidade. É preciso dizer isso, né? Não por si só as indústrias, mas vamos dizer, toda a falta de planejamento urbano, né, que aconteceu nos anos 70, nos anos 80, com essa cidade, quer dizer, a falta total de critérios. Bom, foi destruída, como São Paulo foi destruída, né? Quer dizer, uma pessoa hoje de 70 anos de idade, que, vamos dizer, passear por Higienópolis, ela não reconhece mais Higienópolis. Imagina o que era Higienópolis, o centro de São Paulo, nos anos 40. É outra coisa. Quer dizer, então, essa mistura bem latino-americana, né? Do desenvolvimento de ganância com ignorância, né? Você derruba tudo, né? Anula, enterra a história, o patrimônio todo, né, que nós temos da arquitetura do espaço urbano, né? Agora, quer dizer, isso houve, vamos dizer, diferenças regionais importantes que são também, acho que, fruto de políticas econômicas e da própria incompetência dos governantes daqui ou dali. Daqui ou dali, né? Quer dizer, há causas importantes, por exemplo, o Nordeste é mais subdesenvolvido, é mais problemático, mas por quê? Então, há que perguntar isso aos políticos, né, às pessoas responsáveis por essa. Então, agora, isso não anula, por exemplo, certas questões, né, até mesmo históricas, né? Quer dizer, é bom para o país manter essas diferenças enormes, né? Como que isso se repercute na vida vamos dizer, de cada cidade, de cada região, né? Bom, do ponto de vista da imigração, o amazonense não imigra. Ele não sai de lá. Você não encontra imigrantes amazonenses porque é longe demais. É longe, depois da preguiça. Você tem que viajar o Brasil todo para sair de Manaus para chegar aqui. Os amazonenses que estão aqui, eles não são os imigrantes, vamos dizer, pobres e miseráveis e que vêm atrás de emprego. Então, a Amazônia é um mundo muito fechado e, de alguma forma, a Amazônia é muito voltada para o Caribe. Há muita coisa da Amazônia que tem a ver com, vamos dizer, com a região do Caribe, né? Quer dizer, isso por causa do clima, a música mesmo, a gestualidade, enfim, muita coisa mais voltada para o norte do que para o sul, né? O mais importante é que são regiões que estão ligadas, né, profundamente ligadas, para sempre, né, através da própria geografia da federação, da língua, quer dizer, da ideia de nação. Pois não. Primeiro, eu gostaria de parabenizar ao professor Milton. Meu nome é Liliane. Eu tenho duas questões. A primeira, que nós temos o caso de Caim e Abel. Eu gostaria de saber qual que é a sua visão dessa relação entre irmãos. E a segunda questão é em relação à sociedade
da informação e do conhecimento que nós estamos vivenciando hoje. Saímos da sociedade industrial, estamos... Como que você vê esse relacionamento, né, entre irmãos, o relacionamento familiar, ao longo da história, e hoje, com toda essa virtualização, qual que é a tua visão em relação a esse relacionamento? Isso melhorou, isso piorou, continua igual? Eu gostaria de saber a tua visão em relação a isso. Obrigada. Bom, é claro que o próprio romance do Machado, Esaú e Jacó, vem da, vamos dizer, de uma leitura da Bíblia, né? Que é a rivalidade entre irmãos. E isso, Caim e Abel é uma história, vamos dizer, uma história conhecida, né? É que eu acho que a literatura tem muito a ver com o mito, né? Quando o mito, todos nós procuramos o mito para contar uma história. E quando o mito perde a sua crença, ele se torna literatura, né? Quer dizer, é isso que move a literatura. Quer dizer, você conta, né, faz do mito uma ficção, quer dizer, uma história convincente, né? Bom, aí tem todos os problemas da própria narrativa. Não cabe aqui discutir questões técnicas de romance, ou, enfim, estratégias narrativas. Quer dizer, isso seria um outro assunto, né, para um outro momento, né? Mas todas as nossas histórias são fundamentadas em mitos, né? E os mitos variam também com o tempo, né? Quer dizer, você falou da questão da informática, né? Da informação, do conhecimento, né? Eu acho que a informação... Hoje nós vivemos uma espécie de pletora de informação, né? Quer dizer, o excesso de informação não significa conhecimento, né? E a informação em si, ela às vezes não significa muito, né? Ao contrário, eu acho que o excesso de informação às vezes nos tira um pouco da nossa capacidade crítica, né? Porque você se informa sobre tudo e não se aprofunda sobre nada, né? Quer dizer, eu sei de tudo que está acontecendo, mas não sei por que está acontecendo no mundo. Quer dizer, eu posso explicar, quer dizer, eu estive há pouco tempo nos Estados Unidos, passei um mês lá na Universidade de Stanford, e aquele é um país que as informações, né, vêm de todos os lugares, né, o tempo todo, né? Mas são informações sem muito discernimento crítico, né? Para você realmente ter uma informação, vamos dizer, aliada com a crítica, você precisa ir, vamos dizer, por outros canais, né? Você precisa ler. Quer dizer, só assistir, né, só ver uma imagem não é, vamos dizer, você não se aprofunda em nada, né? Sobretudo essa informação, vamos dizer, repetitiva e às vezes patriótica, né, de certos governos, né, de nacionalismos exacerbados, etc. Então, às vezes eu me preocupo com isso, porque, bom, para nós, para o universo da literatura, a informação não adianta muito. Aliás, não adianta nada, né? Não adianta, vamos dizer, eu saber o que está acontecendo no mundo todo. Estou falando do ponto de vista do escritor, né? Se ele não leu ainda O Vermelho e o Negro do Stendhal, certo? Quer dizer, aí eu acho que eu tenho uma visão da literatura que é uma visão ainda vamos dizer, da formação do próprio leitor, né? Então, para um jovem que quer escrever e não leu, é complicado, né? E para um leitor que quer ler um romance mais complicado e nunca leu, vamos dizer, nenhum romance mais elaborado, também é difícil, né? Então, eu acho que aí há vamos dizer, um descompasso entre o excesso de informação e a própria formação,
das pessoas. Né? Quer dizer, um dos últimos redutos, né, vamos dizer, onde você pode ainda encontrar informação e formação é a universidade, é a escola. Né? É a escola. Então, esse é o outro lado vamos dizer, da sociedade americana. Quer dizer, há universidades americanas que as bibliotecas têm 4 milhões de livros. Né? Uma única biblioteca pode ter 3 milhões de livros. Né? Então, tem tudo que você quiser ler. Né? Milton, boa noite. Boa noite. Eu fiquei um pouco curioso sobre o que te moveu. O que te moveu naquele seu encontro com as mulheres, ou prevalentemente mulheres, né? O que te moveu a perguntar a respeito das mães terem preferências por filhos? O que você fez com esse material em termos de literalidade? Como é que você trouxe para a matriz das suas indagações? O que te move? Eu fiquei sem... Eu acho que ou você deixou em aberto... Ah, sim. Você fala da pergunta, do interesse delas. É porque elas leram o livro. Ah, sim. Elas leram e ficaram... Algumas tinham lido e ficaram, sei lá, curiosas. Às vezes incomodadas com essa escolha passional. Porque não é uma escolha de proteção apenas. Não é a proteção. É a paixão mesmo. Né? Da mãe, no romance, pelo filho, por um dos gêmeos, um dos irmãos. É um dos filhos. Né? E isso vai até a loucura, claro. Isso aí vai não crescendo até o limite extremo, que é o nosso limite, a nossa finitude, que é a loucura ou a morte, né, muitas vezes. Né? E eu tentei desenvolver isso no romance. Né? E também, vamos dizer, nesse público, né, entre essas leitoras, eu acabei sabendo depois, não naquele momento, mas em conversas mais reservadas, que uma delas disse, eu sou realmente apaixonada pelo meu filho. E quase que eu digo, bom, mas eu não sou psicanalista, e aí já seria uma outra história. Eu até brinquei, a sua história me interessa como escritor, mas eu não saberia dizer o que fazer. Né? E muitas vezes isso acontece mesmo. Né? E não acontece só entre mãe e filha, né? Acontece na relação do incesto mesmo, né? que é mais profunda. E o que é interessante é que essa escolha não se explica. Não há uma explicação, vamos dizer, lógica e racional. Quer dizer, às vezes como dizem os franceses, malgré nous-mêmes. Né? Isso acontece sem que a gente queira, às vezes, ou sem que a gente saiba. Né? De qualquer forma, Irmãos está com alguma coisa que te interessa, alguma coisa que te move. A família, quer dizer, o drama o núcleo familiar como drama humano é profundamente romanesco. Eu acho que interessa a todo escritor. Né? Dificilmente vocês vão encontrar um romance, talvez, bom, em romance, sei lá, em ficção científica, mas de um modo geral, né, quase todos os romances, né, existe alguma coisa, quando não são, vamos dizer, relações familiares, são relações entre amigos, às vezes. Né? Amigos que se tornam inimigos. Né? Ou relações, vamos dizer, do filho. Por exemplo, um conto terrível e extremamente belo como é que chama agora? Esqueci. Inimigos, do Chekhov. É esse mesmo, Inimigos. Como começa o conto? Começa um pai, médico, Kirillov, se eu não me engano, passa a noite toda, 3 noites sem dormir, para tentar salvar o filho, que morre de tifo. Está lá
arrasado com a mãe, o filhinho morto na cama. Isso naquelas noites terrivelmente frias, né, na Rússia. E chega uma pessoa, né, naquele momento em que ele não sabe o que fazer, o filho está morto estava morto havia 5 minutos, chega uma outra pessoa e diz: doutor, o senhor tem que me acompanhar porque minha mulher está morrendo. Aí ele começa a falar da morte da mulher, né? Que a mulher vai ter um ataque, ela está tendo convulsões, ele tem que sair daquela casa para ir para um outro lugar, na neve, para salvar a mulher. O médico senta-se e diz: mas isso o senhor está me pedindo o impossível, meu filho acabou de morrer. Bom, aí já existe uma relação, uma tragédia numa família, em duas. A do filho que está morto, a da mulher, do personagem que chega para levar o médico para tentar salvá-la. Por uma questão moral e ética, ele deixa a esposa e o filho morto e sai com o homem para ver a mulher. E fica esperando no corredor o homem abrir as portas e convidá-la a entrar. Aí ele descobre que a mulher não está na cama. Aí diz: mas o que houve? Eu saí da minha casa, meu filho morto, você me traz para cá. Aí diz: não, foi uma loucura, ela fugiu com o fulano. É uma farsa. Aí o médico percebe: bom, isso aqui é uma comédia, é o tragicômico. Você me atraiu para uma coisa farsesca. Aí vem toda a maestria do Tchekhov, né, da construção psicológica dos personagens. Quer dizer, os dois se conheciam, né? Então são duas famílias ali enredadas, isso num conto em 6, 8 páginas, né? E que tem uma tragédia, né? Um outro drama, porque ela comete o adultério e foge com um amigo dele, para complicar, é tudo complicado, né? Então são relações familiares, né? Tratados com maior ou menor, vamos dizer, profundidade psicológica, né? Em que o narrador, o escritor, pode dar mais ênfase à ação, né? ou enfatizar mais vamos dizer, a relação psicológica, o perfil psicológico dos personagens, né? Mas a família vamos dizer, do ponto de vista da literatura, é um tema essencialmente romanesco, né? Romanesco. O tema do encontro, do desencontro, das relações familiares, dos dramas, da traição, do ciúme, são temas que o Machado de Assis usa muito, né? O ciúme, o triângulo amoroso, mas também para falar de outras coisas, né? Talvez na época do Machado, muitos leitores ou leitoras tenham entendido apenas como, vamos dizer, como triângulos, né? Um triângulo amoroso. Para completar, não sei se isso tem um tratamento metafórico, isso se expande, se potencializa, né, no que você escreve. Para quem não teve oportunidade de ler o que você escreveu ainda. Quer dizer, a questão dos irmãos, por exemplo, ao olhar da mãe que legitima mais a inserção de um do que a de outro. E fazendo paralelo com Manaus, São Paulo e... Sim, eu acho que aí, bom, o que nós não podemos fazer, não deveríamos fazer, quem escreve, eu acho que não deve explicar o leitor, né? Quer dizer, eu acho que um teórico, um crítico deve explicar, né? Tintim por tintim, tudo direitinho, né? Um psicanalista também, eu acho que pode explicar o que está acontecendo. Mas um narrador não deve explicar, porque tudo que vira meio explicativo e didático perde, né? Perde o próprio poder vamos dizer, de insinuação, né? Que é o modo oblíquo com que a literatura trabalha, né? Com insinuação, quer dizer, você tem às vezes, você não pode, vamos dizer, falar tudo para o leitor, porque senão ele, né? E isso nem nas novelas, nos folhetins, né? Tem algum momento em que aquilo fica em suspense, né?
E tem coisas que ficam em suspense para sempre, né? São enigmas que não têm solução, né? E não precisam ter também, né? Quer dizer, são perguntas sem respostas, né? Então esse também é o trabalho de não querer explicar tudo e não querer também dar tudo para o leitor, né? Porque senão você subtrai do leitor a sua capacidade até de imaginar, né? E o leitor é uma espécie de cúmplice secreto, né, do escritor. Boa noite. Já que o nosso tema é literatura e o drama familiar, a preferência da mãe, por exemplo, por um determinado filho, eu me lembrei, enquanto estava fazendo a tua explanação, de um romance que eu gosto muito. Eu leio e releio, e recentemente reli, que é o Amante, da Marguerite Duras. E lá, naquele lugar, na Indochina, onde eles estão, com toda aquela discriminação, aquela família extremamente complexa, né? Uma família, um romance autobiográfico, e a vinda para a França daquela menina modifica tudo. Mas o que eu acho interessante e doloroso e lindo é a forma com que ela conta essa atração por aquele irmão perverso primeiro, e atração também, uma atração pelo perverso e atração pelo frágil. E a preferência daquela mãe por aquele irmão perverso, doentio e violento. Eu não sei se esse romance te inspira, te diz alguma coisa, só para a gente trazê-lo à baila. Sim, porque ali, bom, não só nesse romance, eu acho que na obra da Marguerite Duras, é o desejo que conta, né? E o desejo, mesmo esse desejo pervertido, né, que está, vamos dizer, que está latente nesse e em outros livros dela, né? E o que dá um pouco, acho que até um pouco mais de, sei lá, de cor para esse livro, né, que teve também um grande sucesso na França, no mundo todo, né, é o fato de ele ser situado num outro mundo também, né, no outro mundo, que ela morou lá também, né, durante um tempo, né. E eu acho que tem um pouco também vamos dizer, do Stendhal na obra dela, né. Eu acho que deve ter bastante, né. E também para o Stendhal a questão do desejo é o tempo todo recorrente, né. E novamente no Amante a questão familiar é central também, né. É um romance, e não só nele, né, no Barragem do Pacífico, também nos outros livros dela, quer dizer, sempre o drama familiar volta, né, como tema, como problema, né, como problema. Quer dizer, bom, da literatura francesa há uma enorme tradição, né, a obra do Proust toda ela, vamos dizer que seria uma grande família de personagens, não só a família, vamos dizer, os laços de parentesco, mas vamos dizer, os amigos, né, toda aquela aristocracia, vamos dizer, snob, também decadente, né, quer dizer, tudo ali está, todos eles se conhecem, quer dizer, são relações de seres conhecidos, né, entre si. Não precisa ser parentes, obrigatoriamente primos ou irmãos, né. Mas é que o romance ele vai atrás vamos dizer, dessa família de personagens, exatamente para focar um pequeno mundo. Porque se ele se dispersar muito, ele perde a força, né? Aí é o que eu estava falando sobre as generalizações, né? Se for uma coisa muito vaga, sem que desça, vamos dizer, a própria história, o drama dos personagens, o leitor se perde. E perde o interesse também, né? Perde o interesse. Por isso que explicar é complicado no romance, né? Não dá para explicar um personagem, né? Não dá para dizer ele é assim, assim. Isso foi um procedimento, uma técnica do século XIX, né?
Mas hoje você não pode mais explicar e se intrometer o tempo todo, né, vamos dizer, criar, vamos dizer, o estofo moral da personagem explicando. Ele vai dizer o que ele é com a voz dele. Eu sei que o tema da sua palestra está no masculino, mas acho que o feminino deve estar incluído também. Eu confesso meu quase que total desconhecimento sobre esse assunto, mas até agora o senhor citou 2 romances famosos da rivalidade entre homens. E para a mulher sobrou só o papel da coitada da Natividade e das coitadas das senhoras que tinham pudor, digamos, em dizer da sua preferência a respeito de um filho, quando a preferência é uma coisa natural em qualquer setor do ser humano. Então, não deveria ser tão pudor assim ter preferência por um filho, pelo menos do meu ponto de vista. O que eu gostaria de saber é que se existem obras famosas a respeito da rivalidade entre irmãs, ou se a rivalidade é característica maior do homem. Não, acho que não. Isso é... A rivalidade, os sentimentos humanos não são limitados ao gênero. Pois é. Né? Quer dizer, e depois a Natividade não é tão coitada assim. Não, ao contrário, ela é poderosa e às vezes... Não, coitada no fato de ser mãe de 2 filhos tão rivais. Mas, por exemplo, na obra da Lígia Fagundes Telles, há várias personagens, né, femininas, irmãs importantes. Mas não com um título tão famoso quanto o masculino. Não, mas, aliás, em toda a obra, quer dizer, da literatura inglesa, por exemplo, do século XIX, você encontra questões relacionadas a filhas, né, que são importantes, né, na obra de Jane Austen, por exemplo. Né, ela mesmo, uma escritora, vamos dizer, reclusa, quase por obrigação, né, porque as mulheres no século XIX não podiam escrever, quase que não podiam escrever. Né? Era uma atividade mais voltada para os homens. Né? Então, algumas escritoras do século XIX tematizaram, inclusive, essa questão. Né? E a literatura inglesa e francesa, há exemplos importantes, né, sobre esse assunto. Né? E depois há um livrinho que eu acho maravilhoso, né, da Virginia Woolf, que se chama Um Quarto, né, que seja só seu, né, seja só dela, né, que é vamos dizer, uma espécie de conferência que ela deu, de aula, sobre o papel da mulher vamos dizer, na literatura, né, reivindicando para a mulher, né, isso, sei lá, há mais de 80 anos atrás, né, um papel social ativo. Né? Quer dizer, olha, uma mulher precisa... O que precisa de um escritor? O que um escritor precisa? Ele precisa de um espaço, né, aí um quarto, né, e tempo para ler e escrever. Né? E ela diz isso que as mulheres não tinham no século XIX. Não, ela proporcionava. Isso aí não era um atributo feminino. Né? Então, esse livro foi importante até mesmo para os movimentos feministas que surgiram depois, né? Em que a Virginia Woolf, vamos dizer, tenta, vamos dizer, reivindicar um espaço para as mulheres. Né? E realmente você tem razão, quer dizer, na literatura, quer dizer, a mulher sempre foi vista como mais submissa, mais, enfim, conformada, mais... Isenta de rivalidade. Não, mas, ao mesmo tempo, manipuladoras, fortes, né? Às vezes terríveis. Quer dizer... Mas desse tipo de romance que o senhor citou, os 2, né, famosos,
Não existe nada similar, falando de duas irmãs. Bom, de duas irmãs, sim. Existem, de duas irmãs especificamente, pode ser que haja, mas existem personagens femininas fortes, né, na história da literatura. Mas não que tivessem brigado no útero. Não, isso não, porque eu acho que o mito bíblico foi mais forte, que é totalmente patriarcal, né? Totalmente patriarcal. Tá, Então, Professor, no início, na apresentação do seu currículo, foi mencionado que o senhor passou um período da sua vida em Berkeley, não? E quase no final da sua apresentação, em Stanford. São duas universidades de topo no mundo, não? E eu fiquei, depois da sua apresentação, que eu achei, como o senhor falou, contando histórias, né? O senhor passou em revista uma série de autores famosos com uma clareza muito grande. Então, eu fiquei me perguntando como o senhor conta essa história em Berkeley e em Stanford. Evidentemente, não são só estudantes americanos, mas a maioria, a grande maioria, são americanos. E qual é a diferença que o senhor sente quando o senhor dá esses mesmos cursos na Universidade de São Paulo? bom, aqui eu estou em território conhecido e falando para pessoas que conhecem, vamos dizer, a nossa história, que conhecem a nossa língua e muitas conhecem a nossa literatura, né? Para um público americano, você tem que falar também sobre outras coisas, né? Às vezes não sabem onde é o Amazonas, né? Precisa situar geograficamente, precisa dar coordenadas históricas precisas, né? Mas esses estudantes que se interessam pela cultura brasileira, geralmente, eles já têm uma formação, né? Muitos deles falam português, se interessam pela cultura brasileira, alguns já visitaram o Brasil, né? Então, querem aprender mais sobre a América Latina. E eu acho que isso é o que falta nos Estados Unidos, porque, como o senhor bem falou, são duas universidades de elite nos Estados Unidos, né? E se os Estados Unidos, se o americano médio fosse esse estudante da universidade, os Estados Unidos não seriam um país, não teriam eleito o presidente que elegeram, evidentemente, né? Seria também um outro país, né? Então, há vamos dizer, um desnível muito grande entre o que eu percebo, né? Entre esse americano vamos dizer, da universidade de elite e um americano médio que tem muita informação 24 horas por dia, mas não tem a menor noção do que está acontecendo no mundo, né? Se você perguntar aqui para uma pessoa mais humilde em Manaus, São Paulo, ou Anápolis, ou Goiânia, por que invadiram o Iraque, essa pessoa vai dizer por causa do petróleo. Mas se você perguntar para um americano médio por quê, ele vai dizer para levar a democracia para os iraquianos, os nossos valores para os americanos. Então, vamos dizer, muita informação, né? Às vezes, por que o brasileiro tem mais essa percepção, vamos dizer, mais aguda, né? Mais aguda, sendo pobre? Porque eu acho que ele tem também o que eles não têm, que é a experiência da escassez, o que o geógrafo Milton Santos dizia, né? Bom, mesmo a classe média sabe que existem milhões de pessoas miseráveis,
que nós somos um país com muitos problemas, que a desigualdade é brutal, sabe? Que há milhões e milhões de desempregados, de analfabetos. Quer dizer, nós crescemos, eu que estudei em escola pública, eu cresci, vamos dizer, no grupo escolar, primeiro e segundo graus, vendo e convivendo com pessoas humildes e pobres, né? Isso antes da escola privada ser, vamos dizer, ser mais importante do que a escola pública. Então, eu, quando eu vi aquilo, digo, mas por que a mãe dele é lavadeira no igarapé tal e não tem esgoto, não tem não sei o quê? Eu perguntava isso, né? Que é a pergunta que o narrador do Graciliano Ramos, de um livro lindo, chama Infância, ele começa um capítulo, ele tem, sei lá, 11 anos, pergunta para a mãe dele, mãe, o que é o inferno? Aí a mãe diz, o inferno é um lugar terrível, onde as pessoas se queimam a fogueiras, aí eles vão... Aí os padres vão ao inferno? Falam, não, os padres não vão, os padres... Então a mãe generaliza muito, aí no fim ele diz, mas eu queria saber os pormenores. Me explique o que é o inferno, eu quero saber. Né? E, de alguma forma, nós que não vivemos no inferno, mas sabemos que ele está perto da gente. Agora, você vai numa cidadezinha americana de Iowa, ou do Texas, ou do Alabama, ou com aquela riqueza, aquela vida tranquila, pacata, todos os bens materiais ali à disposição. Não tem. O inferno está no Iraque. Tem que eleger um outro inferno. Está longe da gente. E tem que levar, vamos dizer, a bondade para a salvação, para aqueles desalmados, pobres desalmados, que falam outra língua também estranha. Mas foi uma grande experiência na Califórnia. E eu acho que você vendo o país de longe, eu morei muitos anos longe do Brasil, e toda vez que eu vou aos Estados Unidos, porque a pior coisa é o preconceito. Se você não entender o que está acontecendo também lá, você acaba, vamos dizer, construindo um discurso preconceituoso, né? O que é, vamos dizer, o que é o pior dos mundos, né? Então, não é que a culpa desse ou daquele, quer dizer, é o tipo de manipulação que vem do alto, vem lá de cima, vem da mídia, dos meios de comunicação, vem do próprio poder, né? Num país em que as notícias são muito filtradas o tempo todo. Você não pode criticar o presidente só até um limite. E, nesse sentido, a liberdade aqui no Brasil é muito maior. Eu não tenho a menor dúvida. É muito, muito maior, por incrível que pareça. Você pode dizer o que você quiser, às vezes você pode escrever. Eu leio todos os dias editoriais duros, terríveis, não só contra o atual presidente, contra o ex-presidente. E é bom que seja assim. É ótimo que a gente possa ler textos críticos, né? Mas quando a coisa é sempre nuançada, sempre com tons cor-de-rosa, sempre sem nenhum tipo de contundência, de veemência, aí, e na televisão, nem pensar. Aí a lavagem cerebral é perfeita. É maravilhosa. É genial. E com tudo isso, eles estão começando a perceber, porque eu estava lá durante as cenas de tortura lá, que foi, vamos dizer, abalou a moral. Quer dizer, nós não somos tão... algum problema aí. Não é? Mas eu acho importante, quer dizer, ter essa visão quer dizer, problemas que tem lá, quer dizer, essas pessoas, aí você pode dizer assim, mas são pessoas alienadas,
E são muito boas, como todo ser humano, como toda pessoa. Quer dizer, o problema é a manipulação. É isso. É ser manipulado. Ser proibido de enxergar as razões profundas vamos dizer, da guerra, das invasões, do interesse das grandes corporações. E eu acho que todo patriotismo extremado é doentio. Foi o que mais me irritava durante o regime militar, sabe? A educação moral e cívica, aquilo ali, para mim, era um horror. Nenhuma saudade daqueles tempos. Professor Milton, boa noite. Boa noite. Estou, assim, me sentindo muito bem, Foi muito gostoso poder estar aqui ouvindo e é uma honra poder estar dialogando com a vossa inteligência. O senhor é um escritor pedagogo. O senhor educa. Estou me sentindo bastante educado, né, pelas vossas exposições. Eu gostaria de fazer uma colocação dupla. Na verdade, é quase como advogar em defesa do filho escolhido, na relação da rivalidade entre os irmãos, e também advogar em favor do sentimento da mãe, um sentimento, portanto, natural, como sentimento irracional, não sujeito a uma escolha racional consciente. Essa defesa vai ser feita através de uma ilustração, um filme americano, um ilustre e desconhecido filme americano, talvez nem ilustre. Trata-se de um casal, 2 filhos, homens, e que o filme se desenvolve. O filho mais velho, já na pré-adolescência, começa apresentando problemas na escola, não vai às aulas, briga com os colegas, subtrai alguns pequenos objetos. Já na adolescência, vai para reformatórios. Depois dos reformatórios, comete crimes mais graves e já maior, então vai para a prisão. Ao passo que o filho mais novo, um excelente aluno, excelente comportamento e de uma reputação assim ilibada, e chega a um ponto onde a família precisa vender a casa, carro, tudo que ela possui, uma família de classe média, para poder pagar advogados para o filho mais velho que está na prisão. E a história dessa família foi sempre, desde os 10, 11 anos de idade do filho mais novo, do filho mais velho, estar empenhando a sua vida, né, o casal, e depois os seus recursos materiais, para livrá-lo, socorrê-lo de problemas. Foi um eterno drama, assim. E, num determinado momento do filme, que é, inclusive, praticamente o seu epílogo, o filho mais novo explode e pergunta aos pais, chorando, totalmente fora de controle, qual a razão de vocês tratarem ao meu irmão com essa prioridade? Eu sempre fui um bom filho, sempre fiz de tudo, sou querido, respeitado na comunidade, estou terminando a universidade com louvores, sempre fui bom. Qual é a razão? E a mãe, também chorando, em prantos realmente sinceros, revela a ele esta razão. Ela diz: sim, meu filho, é verdade o que você está dizendo, você sempre foi um ótimo filho. Mas sabe o que é? Ele, o seu irmão, apesar de todos esses problemas, dessa loucura que é a vida dele, sabe, filho, ele nos ama.
Então, eu entendo que esse filme, ele fornece as razões do porquê que há um preferido. É essa a minha colocação. Muito obrigado. Você gostaria que eu comentasse isso? Então, talvez, se fosse um... Eu não sei se é um bom filme americano, mas se fosse um bom romance americano, ela não falaria essa frase final. Para americanos, não. Exatamente para nos fazer pensar, vamos dizer, pensar sobre o inexplicável, né? Que os sentimentos também não são explicados. Né? Você não consegue explicar o sentimento. Né? Bom, você pode até ler para a sua amada o Cântico dos Cânticos. Né? Seria uma forma, você pode poetizar sobre o sentimento. Né? Você pode construir metáforas e imagens, mas às vezes os sentimentos não são, vamos dizer, não são devidamente elaborados. Então o tema da escolha vamos dizer, é uma espécie de limbo, quer dizer, não há uma explicação, né? Porque se desde o início houver uma explicação, aí perde a intensidade, né? Quer dizer, é bom que o leitor e que o próprio narrador perguntem o que está acontecendo, né? Por que está acontecendo? Mas não dá as razões vamos dizer, desse acontecimento. Né? Quer dizer, poderia se dar a razões sociais profundas, por exemplo, quando as irmãs na literatura, as mulheres na literatura, nos romances de Jane Austen, né, são, vamos dizer, são oprimidas, ou são obrigadas a silenciar, ou não podem tomar decisões, né? A gente sabe que ali há vamos dizer, há um constrangimento social muito forte, né, da posição social da mulher na família e na sociedade. Né? Então, a explicação, vamos dizer, a razão social, vamos dizer, dos mecanismos sociais, isso sim, mas do ponto de vista do comportamento moral, aí não. Aí explicar pode ser desastroso. Né? Boa noite. Boa noite. Quando você está falando do não dizer, né? Ou seja, eu fiquei curioso eu não conheço o seu livro, mas eu fiquei curioso para ler porque eu queria ver como que você constrói essa narrativa, onde você está montando toda uma história e, pelo que você está dizendo, sem montar aí o personagem, explicar como que é o personagem, mas fazer com que isso seja uma criação do leitor na interação aí com o seu texto. Você está fazendo uma certa teoria do seu romance. Eu queria saber, se é que você consegue fazer isso, como que você monta, ou como que você se vê, né, dentro dessa sua teoria, que você já deu algumas pistas, tá? Mas se você consegue ter clareza, que eu acho difícil também, mas se você consegue ter clareza do seu processo criativo, né? Você fala isso várias vezes, você já disse, né? Mas você consegue dizer mais sobre isso e como que se monta esse processo de criação sua? Porque você está falando, olha, o que me interessa é a leitura em cima da própria literatura, eu tenho que ler o Vermelho e o Negro, né? Então, pelo que você está me dizendo, me parece um pouco assim, olha, eu tenho que ter uma preocupação dentro da própria formação da literatura, eu não quero saber drama psicológico via psicologia ou via filosofia, mas eu tenho uma construção interna na literatura. É isso? Procede que eu estou perguntando? Não sei. Deu para entender o que eu estou falando? Mais ou menos. Não, porque eu não estou falando de uma teoria. Mas você tem uma, obviamente. Não, eu tenho, vamos dizer, uma prática, vamos dizer, de escrita, né? Eu sei, talvez eu saiba o que eu não devo fazer, né? Vamos dizer, e é claro que
não explicar muito significa que, de alguma forma, você lê romances que explicam muito, não é? Por exemplo, considerar um grande romance sobre o pai e filhas. Está falando de filhas. Esse é um exemplo importante em que as filhas são fundamentais, né? É um romance do Balzac que chama Le Père Goriot, né? O Pai Goriot. Bom, esse para mim, é um dos grandes romances da literatura francesa e da Europa, né? O Balzac não está muito na moda, mas ele sempre volta, né? Sempre vai voltar, porque aí nesse romance, quer dizer, o drama desse pai é que ele é realmente apaixonado pelas duas filhas, né? Ele quer tudo para as filhas, inclusive a ascensão social das filhas. E as filhas são terríveis com ele. São terríveis com ele, né? Quer dizer, ele acaba morrendo, né? Quer dizer, as filhas se dão bem, de alguma forma também tropeçam do ponto de vista social. Quer dizer, há todo aquele ambiente, tudo se desenvolve numa pensão humilde, né? Em Paris, né? Todas as formulações de Balzac sobre a pirâmide social estão no livro, né? A aristocracia, o funcionário, o estudante de medicina, né? O estudante de direito, né? A mulher dona da pensão. Quer dizer, está tudo ali. Só que o narrador do Balzac explica as coisas. Explica e, vamos dizer, dá, não diria lições de moral, mas fala sobre a moral dos personagens. Quer dizer, sem que as personagens por si mesmas, né, falem sobre sua vida. Muitas vezes falam nos diálogos, né, mas às vezes o narrador do Balzac se intromete e, né, faz uma espécie de sermão, de preleção, né, quase como se ele estivesse conduzindo o leitor por um certo caminho, né? Então é isso, quer dizer, na literatura, já um escritor, vamos dizer, um pouco mais jovem do que o Balzac, né? E que foi, vamos dizer, Balzac foi um mestre para ele, o Flaubert, ele já não explica quase nada, praticamente nada, né? O Flaubert dizia, não, o romance ele tem que, vamos dizer, se desenvolver por ele próprio. Ele não precisa de alguém de fora falando isso e aquilo, né? Aquilo é um mundo vamos dizer, tão convincente e tão, vamos dizer, dono de si mesmo, sem muita interferência de fora, que a história deve se contar por si mesma, né? E isso é um salto na literatura do século XIX, né? Quer dizer, aí você não explica mais, né? É como se no romance do Flaubert aquilo tivesse uma certa autonomia. Uma certa não, bastante autonomia, né? Sem as interferências desse narrador fazendo, vamos dizer, dando, vamos dizer, argumentos, né, morais, ou etc. Né? Você consegue pensar isso no seu trabalho? Não, acho que nunca dá para planejar totalmente um livro. Não. Né? Eu não sei se é essa a pergunta. Né? Eu queria saber se você consegue racionalizar, né, sobre esse processo criativo. Não, eu tentei, mas quase enlouqueço, né? Mas foi só uma recaída de arquiteto. E como eu sou arquiteto, eu fui, em algum momento da minha vida, arquiteto, e muito acostumado a projetos, e eu tentava esboçar, né, mais ou menos, vamos dizer, as situações e os conflitos, mas só para negar depois isso, né? Porque as coisas vão de uma forma, vamos dizer, incontrolável e também imprevisível, né? Imprevisível. Quer dizer, o imprevisível é um elemento importante quando você escreve, né? Tudo sai do controle, existe um caos mais ou menos disseminado e o seu esforço é para, vamos dizer, organizar isso. E não adianta, sabe? Quer dizer, talvez
a loucura de um escritor em querer controlar tudo. Você não controla. Você não controla todas as partes, né? E no fim sai muito diferente do que estava mais ou menos idealizado, né? Ou esboçado. Como tudo na vida, também escrever é imprevisível, é movido pelo imprevisível. Ao menos que diga, não, vou me acordar às 6, vou fazer isso. Você planeja o teu dia todo, aí você enlouquece. No fim você está, né, você quer se atirar para... Né? Esse seria um personagem, por exemplo. Maniaca, né? Maniaca. Milton, eu sei que você tem tido alguns encontros com jovens leitores. Como é que é essa relação dos jovens leitores com a sua obra? Bom, acho muitos são leitores. Bom, já não se lê, talvez não se leia hoje, vamos dizer, ou um jovem não lê hoje o que o jovem dos anos 50 lia, né? Ou dos anos 60. Né? Aí, novamente, a pergunta que a moça fez sobre informação e conhecimento. Né? Mas eu acho que você não precisa, quando jovem, você não precisa, vamos dizer, ler alguns clássicos chatíssimos. Né? Porque há livros chatíssimos e às vezes insuportáveis, né? Que não dá para ler com 15 anos. Aí você vai detestar a literatura pro resto da vida, se você achar que literatura é só aquilo. Não é? Então, eu tenho a esperança de que o jovem não ache meu livro essa chatice terrível. Né? E, de modo geral, não acham. Né? Às vezes acham complicado pela construção, vamos dizer, até das personagens, do lado mais psicológico, porque nós estamos muito habituados ao quê? À ação, né? A coisa da aventura e da ação. O que não for ação com violência, né, não interessa muito. Né? E aí eu acho que quando eu falo do jovem, eu estou falando do professor jovem também. Né? Porque é ele que vai, no fundo, orientar e formar as pessoas. Né? Então, vamos dizer, eu tenho encontrado com jovens de 17, 18, 20 anos, e alguns leem também, leem bastante. Mas já vem também de uma formação de uma família que lê, dos pais que leem, alguém que lê, ou o professor na escola, né, que lê. Né? Porque nós temos que falar também do jovem vamos dizer, da periferia, do jovem da escola pública. Né? Aí a situação é muito mais dramática. Né? Boa noite. O homem é o produto do seu meio, do lugar onde vive, das suas origens. Eu suponho que o escritor, a sua obra também. Então, a minha pergunta é, como que essa Amazônia imensa, misteriosa, intangível, se reflete na sua obra? E você falou também que um escritor precisa de lugar e tempo para escrever. Nesse seu desterro voluntário, saindo lá da Amazônia e vindo para São Paulo, não fica prejudicado o tempo e, às vezes, até o lugar, que são os elementos principais para o escritor? Bom, a primeira pergunta, eu acho que toda a Amazônia, nos meus 2 livros, estão no quintal de uma casa. Tudo que eu pude pensar da Amazônia, eu coloquei, simbolizei ali, comprimi, sintetizei no quintal de uma casa. Mas há também a Amazônia das cidades amazônicas. A Amazônia não é só a floresta, a Amazônia é também a rede de cidades espalhadas pela região.
né? E hoje Manaus é uma cidade de quase 2 milhões de habitantes, né? É uma cidade enorme. Eu não conheço mais tudo da cidade, né? Mas acho que é um vocabulário também da Amazônia. Há o Porto de Manaus, que é quase uma personagem no segundo romance. Quer dizer, todo esse espaço urbano que, vamos dizer, misturado com o rio e com a floresta, está presente no segundo romance, né? Então essa, vamos dizer, é a Amazônia, que não pode ser também uma Amazônia descritiva, né? Porque descrever a floresta também não dá muito, né? Não dá para descrever por descrevê-la, né? Eu teria que aproximar a floresta dos personagens, né? E ver como é que eles combinam os dois, né? Ou qual é o problema entre o ser humano e na floresta, né? Então eu procurei fugir um pouco dessa descrição da floresta, né? Mesmo porque eu sou um amazonense da cidade, né? Da cidade. Quer dizer, eu não consigo ficar muito tempo na floresta, né? Floresta, eu nunca me dei bem dentro da floresta, para ser sincero, né? Quer dizer, você passa em algum momento por ela. Ela é bela, ela é fantástica quando você está num barco perto dela. Mas quando você entra na floresta, num sonho com esse mundo idílico e essa espécie de retorno à nature, retorno à natureza, né? Quer dizer, eu acho que quem entende da floresta é o índio, né? E o caboclo, né? Esse que tem vamos dizer, a sua vivência, né? E a segunda pergunta que você fez foi em relação do lugar. É que o desterro voluntário começou aos 15 anos de idade e nunca mais parou, né? Então, eu já morei em tantos lugares diferentes, estou um pouco cansado de mudar, né? Mas eu gosto muito vamos dizer, Manaus para mim tem um sentido muito forte da infância, da juventude, porque um escritor, quando ele envelhece, à medida que o tempo passa, ele volta cada vez mais, né? A viagem ao passado cada vez mais forte, à medida que ele envelhece, né? Então, esses espaços da infância são importantes, às vezes. E, às vezes, eu visito esses espaços e ou lembro, né? Recordo. É difícil morar numa cidade hoje como São Paulo pelo caos, pelo barulho, né? Né? Mas, enfim, estou lá, né? E quem sabe um dia volte para Manaus, eu não sei. Milton, quando você falava de Balzac, Flaubert, eu lembrei de um romance de Maupassant, de Irmãos Rivais, Pierre Jean. E também achei